você está com a sua Bíblia, quem está com a sua Bíblia aí, diga amém. Abra ela no livro de Atos, capítulo de número 4, versículo de número 23. Atos 4, a partir do verso 23, a gente vai ler juntos como igreja. Atos 4, a partir do verso de número 23, quem achou diga amém. Amém. Se você não achou, fala misericórdia, Deus. Se não achou, o pessoal da mídia colocou aqui para você. Você pode celebrar o nosso time da mídia, os nossos voluntários aqui nessa noite. Hoje pela parte da manhã nós tivemos o pastor Carlos Sarmento, foi uma bênção. Quem estava aqui na manhã? Irmão, foi poderoso. Se você não veio, se você perdeu, vou te fazer um convite. Entra lá no canal da Lagoinha, no canal da nossa igreja, a mensagem vai estar lá. Com certeza você vai ser abençoado pela mensagem que foi liberada hoje pela parte da manhã. Foi poderoso aquilo que nós vivemos, mas eu creio que existe uma porção, existe algo para ser derramado nesse culto da noite. Por isso eu queria que você gerasse expectativa no seu coração para tudo aquilo que Deus vai falar e vai fazer nessa noite, amém? Atos capítulo 4, a partir do verso de número 23, a palavra fala para mim e para você: quando foram soltos, Pedro e João voltaram para seus companheiros e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Verso de número 24, ouvindo isso, fala comigo, ouvindo isso, fala com fé, ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizestes os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Verso de número 25, tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi, porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Verso de número 27, de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Verso de número 29, acho lindo esse texto, queria que você lesse junto comigo. A palavra fala: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do santo servo Jesus. A palavra fala para mim e para você no verso de número 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Feche seus olhos mais uma vez nessa noite. Obrigado, Espírito Santo, por essa palavra. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Obrigado, Deus, obrigado. Se existe algo que nós podemos falar ao Senhor nesse dia, nessa noite, é obrigado. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado porque até aqui o Senhor tem sido a nossa provisão. Obrigado porque até aqui o Senhor tem falado conosco. Até aqui o Senhor tem feito sinais, maravilhas e prodígios. Mas nós cremos, Senhor, nessa noite que existe algo para ser derramado do céu sobre nós. E assim como os teus filhos oraram naquele dia, agradecendo ao Senhor e pedindo ao Senhor que o Senhor os revestisse de autoridade e poder para que anunciassem as boas novas. A minha oração nessa noite é: Pai, revista-nos com a sua glória, revista-nos com o seu poder, revista-nos de autoridade para que possamos avançar aos quatro cantos dessa cidade, aos quatro cantos dessa nação, para que possamos anunciar as boas novas do reino de Deus. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo, Pai, que essa mensagem que será ministrada comece no meu coração. Pai, que a nossa limitação de falar ou de entender não nos limite, não diminua a tua mensagem nessa noite, mas que possamos entender plenamente pelo teu Espírito Santo. Fale aos nossos corações, nos dê ouvidos para ouvir, olhos para ver e boca para profetizar da tua palavra que é viva.
Essa é minha oração, esse é meu desejo nessa noite. Em nome de Jesus, quem crê diz amém. Irmão, hoje eu quero falar com você e eu quero te fazer uma pergunta. Você está pronto? Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta assim para ela: você está pronto? Não, mas pergunta mesmo, irmão, não fica sussurrando não. Pergunta assim: você está pronto? E aí, a pessoa te respondeu ou não? Não, né? Sabe, nesses últimos dias, e foi muito precioso pela parte da manhã, o pastor Carlos Sarmiento pôde trazer uma palavra para nós. Para você que não conhece o pastor Carlos, ele cuida hoje de um dos campos do I Hope, que é o International House of Prayer. Gastei, hein? My gosh. Thank you. Tá? O que significa isso, pastor? Significa que 24 horas por dia, já tem mais de 20 anos, eles oram sem parar naquele lugar. Irmão, para você que não consegue orar 1 hora, imagina 24 horas por dia. Entra time, entra gente, sai gente, e a casa não para. Sempre tem alguém orando, sempre tem alguém declarando, sempre tem alguém lendo a palavra. Você está comigo aqui, irmão? Isso sempre me chamou muita atenção. Eu quero muito ir para Kansas City para conhecer o I Hope, né? Ah, pastor, mas e o que aconteceu, irmão? O que aconteceu é o seguinte: homens e mulheres não representam a totalidade do reino de Deus. Você está comigo aqui? Sim ou não? Sim ou não, gente? Homens podem falhar, mas a palavra do Senhor permanece fiel para sempre. Eu falei exatamente isso. Eu questionei o pastor Carlos: pastor, e o que aconteceu com ele, né, com o movimento, com o líder? E por o fato dele ter caído, ele falou assim: nos abalou bastante, mas os nossos olhos não estavam fixos nele, mas no Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa salvação. Só que, trazendo esse entendimento e pensando no que ele falou de manhã e o que o Espírito Santo colocou no meu coração, a palavra que queimava no meu coração a semana inteira era preparo. E eu pensando: preparo o quê, Deus? Preparo. Eu não sei se você sabe, mas daqui a algumas semanas, eu acredito que são 3 semanas, a gente vai ter a nossa Páscoa, amém, gente? E é um dos momentos mais importantes da nossa fé cristã. E eu quero convidar você mesmo a estar conosco no nosso culto de Páscoa, que vai ser mais do que especial. Mas a Páscoa, ela só tem um sentido. Ela fala sobre a morte e a ressurreição de Cristo. A Páscoa fala sobre a libertação, sobre a passagem da morte para a vida. E algo que foi pregado nessa manhã, e pensando: Deus, será que é isso mesmo que eu prego nessa noite? E a gente conversando, e uma das coisas que o pastor Carlos falou que me chamou muita atenção, o Espírito confirmou no meu coração: irmão, não existe um outro evangelho a ser pregado. Isso, agora o amém diminui mesmo. O que Jesus fez não é fazer um evangelho inclusivo, é um evangelho transformador. O que o Senhor fez não foi morrer por você para te dar uma vida melhor, foi para transformar a sua vida. Você está entendendo o que eu estou falando com você aqui? Tem alguém comigo aqui nessa noite, gente? Pelo amor de Deus, me ajuda a pregar. Você não veio para o culto da noite para me assistir pregar, você veio para ouvir a palavra de Deus. O que eu estou falando para você, e isso queimava no meu coração. Alguns dias atrás, eu estava com uma família, e a gente estava conversando sobre alguns movimentos que temos vivido aqui na igreja, momentos de oração e tudo mais. Eu lembro que essa família falou para mim assim: pastor, às vezes os meus filhos ficam cansados, e aí eu prefiro nem levá-los para a igreja. E na hora o Espírito Santo me trouxe essa palavra para falar para essa família: não poupem os seus filhos de ouvir a minha palavra. Não, você não está entendendo não o que eu estou falando ainda não. Ô Espírito Santo, me ajuda nessa noite. Em outras palavras, trazendo para a nossa realidade, não, Jesus, ao olhar para mim e para outros pregadores, é como se ele estivesse falando: não poupem os meus filhos de ouvir a minha palavra, não poupem os meus filhos de estar na minha presença. Não existe um outro evangelho, gente. Se estão pregando um outro evangelho, Paulo ainda fala o seguinte: ainda que um anjo viesse e pregasse um outro evangelho, que não é esse de Jesus, morto e ressuscitado, a qual trouxe paz com Deus, e agora podemos viver uma vida de paz, mas mais do que isso, recebemos uma responsabilidade como filhos de Deus. Se é outro evangelho que estão pregando, que seja amaldiçoado, porque não existe um outro evangelho. Não existe um outro objetivo como igreja, não existe um outro objetivo como discipulado. Não tem como eu falar para você de igreja sem falar para você de cruz. Não tem como eu falar para você de igreja, de evangelho, sem falar para você de oração. Não tem como eu falar com você sobre intimidade com Deus e não falar de jejum. Por isso que a partir da Páscoa nós iniciaremos 50 dias de jejum.
Meu Deus, pastor, nunca consegui fazer nem 3 dias. Uma semana pequei. Essa vai ser a sua oportunidade, irmão, de viver algo sobrenatural. Eu quero viver algo que eu nunca vivi. Por isso eu vou buscar de uma maneira que eu nunca busquei. Vou falar de novo. Quer viver realidades que você nunca viveu? Busque e entregue coisas que você nunca entregou. Pastor, eu não consigo ficar sem café. Tira o café, irmão. Dói. Já fiquei 50 dias. Dói. Meu Deus. Carne vermelha. Ai, Jesus, já estou até sentindo. Açúcar, o pessoal está falando aqui. Meu Deus. Está até tremendo, pastor. Carboidrato, eu não consigo. Faz alguma coisa que você nunca fez, mas não com o motivo de apenas, irmão, tá aqui, não, pastor, eu estou fazendo dieta. Você não está fazendo dieta, você está fazendo jejum. A gente vai estar explicando mais sobre isso nesses próximos dias, mas o que eu quero trazer para você é: você está pronto? Porque existe um tempo de preparo, e na maioria das vezes, se eu perguntar para você, você está pronto? Você pode falar assim: pronto aqui, perspectiva. Porque talvez pronto para mim pode ser diferente de pronto para você, sim ou não? Da mesma maneira que pronto para nós pode ser diferente de pronto a perspectiva do nosso Deus. Talvez estar pronto para ir para um outro prédio, posso ouvir um amém? Na minha perspectiva significa ter o dinheiro para pagar. Na perspectiva de Deus significa crer que assim como Ele sustentou quando nós demos um passo de fé para entrar nesse prédio, Ele vai sustentar um outro prédio. Você está entendendo o que eu estou falando para você, irmão? Talvez pronto para você seja ter toda a provisão que você precisa. Talvez estar pronto para você seja ter o completo domínio da situação, para que você possa então assim assumir um compromisso, para que você possa então assim viver. Você está entendendo o que eu estou te falando? Mas pronto na perspectiva do céu não é isso. Como assim, pastor? Não. Pronto na perspectiva do céu, e eu quero trazer a partir desse texto, é quando nós entendemos que não é mais a minha vontade que é feita, mas é a sua. Pronto na perspectiva do céu é: Deus, ainda que eu não entenda, eu obedeço, porque eu estou pronto para viver isso. Irmão, ninguém está pronto para ser pai, sim ou não? Você que é pai, ninguém estava pronto para ser pai. Talvez você não estava pronto para vir para a América, para estar num outro país que você nem fala a língua. Ninguém está pronto para assumir um outro cargo. Ninguém está pronto para ser pastor. Ninguém está pronto para assumir uma igreja, irmão. Eu lembro claramente um dia que eu tive uma conversa com o meu pastor. Ele falou assim: senta aqui. Eu falei assim: fala comigo. Ele falou: o que você pensa sobre a igreja local? Eu falei assim: olha. Aí eu sabia que ele estava perguntando, mas eu fingi que não sabia. Aí eu falei assim: existem vários aspectos, né, de uma igreja local, vários fundamentos, blá, blá, blá. Eu falei assim: não, você está entendendo a pergunta que eu estou fazendo? Eu falei assim: existe esse desejo do seu coração? Você acha que você está pronto para isso? Eu lembro claramente de ouvir essa pergunta. Sabe qual foi a resposta que eu dei para ele, irmão? Minha esposa está aqui de prova. Mais do que isso, o Espírito Santo estava lá na sala. Eu falei assim: Jay, se eu falar para você que eu estou pronto, eu estou mentindo. Mas existem muitas outras responsabilidades que eu achava que eu não estava pronto para assumir. Mas se o Espírito Santo estava me proporcionando, significa que Ele me capacitaria para viver isso. Então a resposta é: eu posso não estar pronto, mas não me sinto incapaz. Porque assim como há anos atrás, há meses atrás, eu não fazia coisas porque eu me achava não estar pronto para isso, e o Espírito Santo me capacitou. Da mesma maneira, se é da vontade de Deus, Ele vai me capacitar dia após dia para que eu possa viver a sua vontade. A questão não é se você está pronto na sua perspectiva ou não. A questão é se você está pronto na perspectiva de Deus. E isso sim demanda um preparo. Pela parte da manhã a gente falou sobre jejum um pouquinho. Ele falou sobre isso, ele falou sobre discipulado. E eu falei assim: obrigado, Espírito Santo, porque são temas que eu quero trabalhar hoje à noite. Mas de maneira muito simples. Os discípulos viam, faziam e viveram muitas coisas ao lado de Jesus. Mas todas essas coisas, preste atenção no que eu vou te falar, prepararam eles para aquilo que haveria de vir. Da mesma maneira onde Jesus passou 30 anos se preparando para um ministério de 3. Da mesma maneira que mesmo depois de ungido, Davi esperou 17 anos
para assumir o reinado de Israel. Você está entendendo o que eu estou te falando aqui, irmão? Existe esse tempo onde o Senhor nos prepara para que possamos viver. E quando a gente olha para essa realidade de Atos capítulo 4, sabe o que estava acontecendo? Vou te falar o que estava acontecendo. Há poucos capítulos antes, Atos capítulo 1, você há de lembrar do que eu estou falando para você. Atos capítulo 1, a palavra fala de Jesus passando o tempo com seus discípulos, 40 dias, ensinando-os a obedecer, relembrando princípios e ensinamentos que ele já tinha ensinado antes. Você lembra disso? Sim ou não? Sim, pois bem, o que acontece então? Depois de 40 dias, Jesus olha para eles e fala assim: eu preciso ir, para que o outro, o igual a mim, o Consolador venha, e agora não mais visite vocês, mas habite em vocês. O que estava acontecendo na verdade era um estágio de 3 anos, onde Jesus estava falando assim: vocês viram o que eu fiz, vocês viram o que eu falei e a maneira a qual eu me comportava, manifestando as obras do Pai. Tanto que Jesus falava: quer conhecer o Pai? Olha para mim, porque as minhas obras testificam as obras do meu Pai, porque eu só faço aquilo que vejo o meu Pai fazer. A minha vontade, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Muitas coisas, irmão, eu estou tentando resumir aqui. Você está comigo ainda nessa noite? Prometo que daqui a pouco eu começo a pregar. Mas o que Jesus estava fazendo era preparando eles. Quando Jesus dormia no barco, ele estava preparando os discípulos, porque haveria um momento onde eles precisariam descansar em meio à tempestade. Quando Jesus estava sendo acusado de coisas que ele não fez, ele estava preparando os discípulos, que daqui a um pouco tempo vocês também viveriam, assim como diz o discípulo Tiago: me dê do seu cálice para beber. Jesus fala assim: você não sabe o que você está pedindo, você não faz ideia do que você está pedindo, mas em poucos dias você vai beber desse cálice. Porque ser discípulo de Jesus é sim tomar o seu cálice, dizer: Senhor, eis aqui a aliança que eu tenho com o Senhor. Como diz Jesus, esse é o cálice da nova aliança que eu faço com vocês. Esse é o meu sangue que eu entrego em favor de vocês. Esse é meu corpo que eu entrego em favor de vocês. Eu tenho uma aliança com você. Hoje eu falo com você: você está pronto? Porque talvez a resposta minha, a sua pode ser: Senhor, eu não estou pronto. Ou talvez a resposta seja: Senhor, eu estou pronto. E aí eu começo a trazer a realidade dos discípulos. Tudo aquilo que eles viveram e viram Jesus fazer foi apenas para prepará-los para aquilo que haveria de vir. O contexto disso é que em Atos capítulo 1 Jesus ensina. Atos capítulo 2 o que acontece? Isso mesmo, o Espírito Santo desce sobre todos os remanescentes, os 120, assim como foi falado de manhã. Os 120 são tomados pelo Espírito Santo. Irmão, deixa eu te falar algo. Às vezes a gente fica tão preocupado com números que a gente esquece que no final do ministério de Jesus haviam 120 pessoas, mas esses 120 estavam com fome e sede dessa presença, em um só coração, em unânime oração, buscando essa presença de Deus. Eu quero mais, eu estou aqui, eu posso aos meus olhos não estar pronto, mas eu quero receber tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Permaneço na tua palavra, permaneço naquilo que o Senhor falou. Eu estarei aqui esperando. Deus, eu estou pronto, eu quero mais. Atos capítulo 2, você sabe o que acontece? O Espírito desce, eles são batizados. Então, o que acontece? Começam a dizer: meu Deus do céu, esses homens estão bêbados. Pois bem, Pedro, cheio do Espírito Santo, aquele que nós pela parte da manhã ouvimos em Mateus capítulo de número 16, questionado por Jesus: quem eu sou? Quem eles dizem que eu sou? E eles respondem. Bom, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outro um dos profetas. Jesus então pergunta para eles de maneira direta: quem eu sou para vocês? Resposta de Pedro, você já sabe, foi relembrado pela parte da manhã. Jesus diz o quê? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Resposta de Jesus para Pedro: e tu és Pedro, Simão, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Porque essa revelação que você teve não foi por carne e nem sangue, mas foi o próprio Deus, o Espírito que revelou a você. Irmão, preste atenção no que está acontecendo. Pastor, onde você vai chegar? Eu prometo que no final a gente vai se encontrar, presta atenção. Eu estou falando tudo isso porque tudo isso preparou eles para o que haveria de vir. Às vezes a gente quer viver as coisas de Deus sem preparo. Irmão, deixa eu falar para você: se você é colocado diante de uma situação onde você tem que fazer 50 dias de jejum, não é para mim. Hoje pela parte da manhã, pastor Carlos ainda perguntou: para que serve jejum?
a primeira resposta na lata que a gente costuma dizer é para a gente pedir. Jejum não é para mudar o coração de Deus, jejum é para mudar você. Jejum não é para fazer que Deus escute, é para fazer que eu escute. Porque se eu não estou disposto a abrir mão de coisas, ainda que por um curto período de tempo, para que o nome do Senhor seja glorificado, como é que eu posso desejar viver coisas que são muito maiores do que isso, se eu não sou capaz de entregar coisas tão pequenas? Tem alguém comigo nessa noite? Amém. Tem alguém vivo ainda aqui? Amém. Hoje eu pergunto para você, você está pronto? Sabe por quê, irmão? Porque de fato em Atos capítulo 2 a palavra fala, melhor, Atos capítulo 1, pois sereis revestidos quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo desce, e sabe o que acontece? Manifestação, glória a Deus e aleluia, fogo, glória, poder. Mas sabe o que acontece? Na primeira manifestação, retaliação. Como assim, pastor? Irmão, você está pronto? Porque a partir do momento que Deus começar a fazer, muitas outras coisas que não existiam antes vão começar a existir. E se Deus começar a responder às minhas e às suas orações, será que nós estamos prontos? Nós estamos dizendo: Senhor, muda a minha vida financeira por completo. E se Deus responder a sua oração, irmão, será que no final do dia você vai continuar adorando ao Senhor com generosidade, ou você vai se perder e fazer das riquezas o seu ídolo? Glória a Deus e nenhum amém. É isso que eu queria ouvir nessa noite. Obrigado, Espírito Santo. Se Deus ouvir as nossas orações e começar a trazer as multidões, ou você acha que 500 pessoas é multidão? Irmão, não é. 2.000 pessoas não é multidão. Eu estou orando pelas multidões. Mas a pergunta que eu faço: você está pronto para que as multidões cheguem e você não mude o seu coração? Ou você vai trocar as multidões do que estar no quarto em oração? E se Deus te der, nós estamos prontos? Nós estamos prontos para que o Senhor nos use, e mesmo assim não perdemos o nosso coração, não trocamos a mesa por dinheiro, não trocamos a presença por outras coisas. Irmão, a única coisa que Judas tinha ainda, nem caráter ele tinha mais, a única coisa que ele tinha era um relacionamento e a presença, e até isso ele vendeu. Eu escutava o Espírito Santo dizer: não poupe os meus filhos da minha presença. Irmão, eu não vou te poupar desse evangelho. I'm so sorry. Eu não vou te poupar desse evangelho. Não vou, porque é isso que queima o meu coração todos os dias. É para isso que Deus me chamou, para pregar a verdade da palavra. É essa palavra que eu prego, é essa palavra que eu vivo. Eu não vou te privar do evangelho de verdade, aonde o que o Senhor pede é tudo. É renúncia. O evangelho que você está buscando é um evangelho que vai suprir as suas lacunas. Não vai suprir sua lacuna. Ela vai mudar sua vida por completo. Essa cruz muda a sua vida por completo, porque essa vida de lacuna morre e agora nasce uma nova vida. Um filho que quer viver os desejos do seu pai e entrega qualquer coisa para que isso aconteça. Porque a minha vontade é fazer a vontade do meu pai. Pois bem, calma que eu vou chegar lá. Agora vamos voltar para Atos capítulo 4. Agora enfim eu cheguei no texto. Agora eu começo a pregar. Você está comigo ainda? Diga amém. Se Deus está falando com você, fala amém, irmão. Não poupem os meus filhos da minha presença. Estou aqui, Espírito Santo. O que acontece então é que quando os sinais, maravilhas acontecem, glória a Deus, aleluia, 3.000 pessoas se convertem na pregação de Pedro. Uau! Que incrível! Depois disso, você sabe o que acontece? Eles chegam na porta. Vou te dar um nome certo. Formosa, obrigado. Chega na porta Formosa, então ali tem um aleijado de nascença. Você também já sabe a história.
aquele aleijado é curado, o povo fica literalmente louco com o que acontece. Eles se chegam, meu Deus, me cura, o que é isso? E Pedro, mais uma vez, a mensagem de Pedro, tanto em Atos, capítulo de número 2, versículo de número 14, quanto em Atos capítulo 3, a partir do verso de número 11, é a mesma mensagem. Vocês rejeitaram o Cristo que veio salvá-los, arrependam-se. Ainda existe graça para você. Vocês crucificaram. Ele não poupou a nação de Israel de ouvir a verdade. A gente quer poupar o mundo de ouvir a verdade do Evangelho. Ei, eu e você, nós devemos ao mundo um encontro com Jesus. Eu e você devemos ao mundo um encontro com Jesus. É isso que Deus espera de mim. É isso que Deus espera de você. Você está pronto? Porque se você veio aqui, irmão, achando que isso é um clube, da gente está aqui dentro das quatro paredes, Deus desce com poder e glória, glória a Deus, aleluia, estou cheio, vou passar mais uma semana. Não. Não. Não é isso. Sabe o que acontece? Eles pregam. Pedro fala assim: vocês rejeitaram o Cristo, aquele, a pedra angular sobre a qual ele construiu a igreja. Vocês rejeitaram o Messias de Deus. Resumindo, o que acontece? Eles pegam Pedro e João e levam para a cadeia. Você está pronto? Mas o evangelho que eu ouvi, pastor, era: venha para Jesus, pare de sofrer. Quem pegou, pegou. Seus problemas estão resolvidos. Não. Não é o mágico Jesus que vem com um caderninho na sua frente e fala assim: ok, I'm ready. When are you gonna get today? Qual que é o seu order para hoje? O que você quer? O mordomo Jesus, que se você gostar do atendimento da casa, você dá tip no final. Pastor, eu não gostei do louvor. Que bom, o louvor não é para você. Não gostei, pastor, do louvor. Que bom, não é para você. Não gostei não. Ah, não. O jeito da igreja, não gostei não. Que bom, irmão, não é para você. Nada do que a gente está fazendo aqui é para você, é para Deus. Porque é Ele que morreu por mim e por você. É Ele que pagou um preço que eu não sou capaz de pagar. Vamos voltar para o texto, pastor? Sorry, soltei. São presos. Depois que são libertos, então, agora, quando foram soltos, Pedro e João voltaram aos seus companheiros e contaram tudo que os chefes, os sacerdotes e líderes religiosos tinham dito. E eu faço esse convite para você: vai na sua casa depois, abre lá Atos capítulo 4 e começa a ler a partir do verso 1, que você vai começar a ouvir os questionamentos, as reclamações, as ameaças que os discípulos de Cristo ouviram por aceitar esse chamado e viver esse evangelho. Depois que tudo isso acontece, a primeira coisa que eles fazem é se reunir com essa igreja, com esses santos, e compartilham tudo aquilo que eles tinham ouvido. Você está comigo ainda? Diga amém. Ouvindo isso, juntos, a palavra fala que ouvindo isso, levantaram juntos a voz de Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo teu Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam e os governadores se reúnem contra o Senhor e o seu ungido. Irmão, presta atenção. Sabe o que acontece nesse exato momento? É como se a ficha deles tivesse caído. E eu espero que a minha e a sua esteja caindo nessa noite. Porque quando a ficha cai, era: meu Deus, é isso que significa ser um discípulo. Reuniu todo mundo, reúne todo mundo. Cara, a gente estava pregando lá. A gente só fez o que Jesus mandou fazer. A gente estava curando, pregando as boas novas. Não tinha nada de errado. A única coisa que a gente estava fazendo era obedecendo a voz de Deus. A gente foi para a cadeia, a gente ouviu muito absurdo. A gente ouviu muita coisa, a gente ouviu ameaça.
Era como se Pedro e João estivessem dizendo: agora nós entendemos o que é ser discípulos de Jesus. Existe um determinado momento onde, eu volto a dizer para você, talvez eu fale para você, você está pronto? E você possa dizer para mim: não, eu não estou. Mas o estar pronto na sua perspectiva é diferente, completamente diferente de estar pronto na perspectiva de Deus. Se você estiver disposto a abrir mão da sua vida, dos seus sonhos, dos seus projetos pessoais, para que a glória de Deus se manifeste na sua casa, na sua vida, através de você, irmão, com certeza você está pronto para viver tudo aquilo que Deus tem para você. Se você está pronto para obedecer à voz de Deus, independente de todas as outras vozes, você está pronto para viver o propósito de Deus para a sua vida. Talvez você chegou aqui nessa noite dizendo assim: pastor, eu não me sinto pronto. Sabe o que acontece? Eles compartilham essas experiências com quem estava na casa. Olha, aconteceu isso, falaram isso, nos prenderam. E a palavra fala que ele lembra. E eles começam a uma só voz, a levantar a sua voz, levantar as suas vozes e adorar ao Senhor e clamar ao Senhor, dizendo: ó Senhor, Tu fizeste os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Verso de número 28, irmão, presta atenção nisso. Nada sai do controle de Deus. Eles entenderam. É por isso que nós passamos isso. É por isso que Jesus teve que fazer o que teve que fazer, para que nós pudéssemos estar aqui, para que nós pudéssemos chegar nesse momento, aonde, da mesma maneira em que o nosso mestre foi acusado, foi maltratado, foi preso, nós também estamos sendo. A resposta deles, no número 28, a palavra fala: fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Irmão, nada na sua vida do que está acontecendo ou aconteceu fugiu do controle de Deus. O que você precisa entender é que era um preparo do Senhor, para que você pudesse viver aquilo que Ele tem para você hoje. Nada foi em vão, nada é em vão. Deus não libera a sua palavra para que ela volte vazia. Isaías fala isso. Se a gente não crê nessa palavra, que Deus de antemão já tinha conhecido aquilo que havia de acontecer, e mais, Ele tinha decidido que de fato iria acontecer. Preparo. Eu creio que nesses próximos 50 dias o Senhor nos levará a esse momento de preparo. Esteja disposto a ouvir a voz de Deus, assim como eu, porque talvez Deus vai falar com você coisas que você ainda não está pronto, mas o Espírito Santo vai te capacitar. A graça não é apenas, a gente gosta de falar que graça é o favor imerecido, é um favor que não deveríamos receber, ela também é isso, mas graça, ela é a capacitação para que você possa fazer coisas que você sem ela não faria. Sem a graça, você e eu não poderíamos estar aqui. Sem a graça, eu e você não poderíamos viver os propósitos de Deus. Sem a graça, eu e você muito provavelmente não estaríamos aceitando o chamado de Deus, porque vai contra aquilo que de fato muitas vezes eu e você nós desejamos. Cumprir os nossos desejos, viver as nossas vontades. Você está comigo aqui nessa noite? E a palavra fala: fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Verso de número 29. Irmão, presta atenção nisso, em nome de Jesus. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Qual foi a última vez, irmão, que você dobrou os seus joelhos em oração para dizer: Senhor, me capacita? Talvez a igreja que a gente está tentando viver não é essa que eu quero construir, irmão, mas talvez a igreja que eu e você nós tentamos viver é uma igreja onde a gente vem aqui. Para que serve o jejum? Para a gente pedir. Pedir o que eu quero. Não é isso. E a gente vai começar a entender isso. Obrigado, 2 améns. Vou falar de novo. A gente vai começar a entender isso, igreja. Porque essa é a igreja que Deus espera para os últimos dias. É a igreja, o que Deus espera para os últimos dias é a igreja do princípio.
Vou falar de novo. O que Deus espera da igreja dos últimos dias é a igreja do princípio, que não trocava o seu amor por ídolos, que não se iludia com as multidões, porque sabia que independente se era um, se era dois, se eram 10 mil, 3 mil, 15 mil, 20 mil, o que importava era a presença que eles carregavam e que estava com eles, porque sem essa presença eles não seriam capazes de fazer nada. A oração dos santos, e ele diz aqui, a oração dos primeiros cristãos, esse é o título desse texto. É essa oração que Deus espera de mim e de você. Pastor, eu não sei o que orar nesses 50 dias. Começa a orar: Deus, me dê um coração que comece a fazer essa oração, que troque as minhas prioridades para as suas prioridades, que troque os meus desejos pelos seus desejos, que troque talvez uma busca incansável pelo dinheiro por um coração generoso. É essa oração que eu e você precisamos fazer, é essa palavra que nós precisamos viver. Ele diz: agora, Senhor, considera as ameaças. Senhor, escuta essas ameaças, do que eles estão falando. Pai, o Senhor sabe que não está fácil, o Senhor sabe o quão difícil é, Jesus, porque Ele é o sumo sacerdote, assentado à direita de Deus, que intercede por nós. Ele conhece as nossas dificuldades. Ele fala: Pai, está difícil, abençoa os teus filhos, porque eu sei o que é, eu senti na pele. Irmão, deixa eu falar para você, o Senhor não se esqueceu de você, porque ainda que uma mãe se esqueça dos seus filhos, o Senhor jamais se esquecerá de mim e de você, porque o seu nome está gravado nas palmas das suas mãos. Os discípulos falam: Senhor, agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Irmão, eu creio numa igreja corajosa. Eu vou falar de novo para você, irmão. Eu creio numa igreja corajosa. Eu consigo crer em homens, mulheres, jovens e crianças, do mais novo ao mais velho, do menor ao maior. Nós invadimos, e nós invadirmos essa cidade por completo, de alto a baixo, de norte a sul, de leste a oeste. É na Times Square, é no Chelsea, é no Bronx, é no Queens, é no Brooklyn, é em Long Island, é State Island. Tem alguém comigo aqui, irmão, em nome de Jesus? É num metrô. Você vai começar a orar, irmão, corajosamente. Daqui a pouco vai céu descer no metrô. Imagina Deus começar a te usar no metrô, cara. Esses dias me mandaram um vídeo do primeiro dia de calor em Nova York. Central Park estava uma loucura. Irmão, era um mar de gente. Eu olhei para aquilo e falei assim: já pensou se alguém decide fazer um GC ali? E aí, sei lá, do nada assim, Deus faz algo muito diferente. Daqui a pouco aquilo começa a se alastrar. Daqui a pouco aquele campo aberto vira o maior campo missionário que essa cidade já viu. A oração dos discípulos era: Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Eu falei isso para você e eu vou repetir. Eu não creio numa igreja manca que só vive de poder, mas eu também não creio numa igreja manca que só vive da palavra. É o poder e a palavra, o poder e a palavra, o poder e a palavra. Presta atenção, vai começar a ver o que os discípulos faziam. Todas as vezes que eles pregavam, depois de uma pregação, sinais, maravilhas e prodígios. Ou antes, chegou na entrada da porta, Formosa, dá dinheiro, não tenho, fica de pé, milagre. Meu Deus, milagre, agora palavra. Palavra e poder, palavra e poder, palavra e poder. Você vai começar a se alimentar dessa palavra, irmão. Eu creio nisso em nome de Jesus. Nesses próximos dias o Espírito Santo vai colocar uma fome, uma sede no seu coração. Talvez você não se sinta pronto, mas a pergunta que eu faço para você: você está pronto? A resposta que você tem que dizer: Senhor, talvez aos meus olhos eu não esteja, mas aos teus olhos eu estou aqui completamente disponível, preparado para a obra
obedecer a tua voz, para cumprir o teu ide, para pregar a mensagem e manifestar o teu poder, para pregar a mensagem e manifestar o seu poder, para ver mais uma vez a glória do Senhor se manifestar sobre essa cidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A oração deles é essa: Senhor, nos revista de coragem e ousadia para ministrar a tua palavra. Senhor, estende a tua mão sobre nós, para que pelo nome do teu santo servo Jesus, sinais, maravilhas, prodígios, milagres, cura aconteça no meio do teu povo. Você está pronto para isso, irmão? Você está pronto para isso, irmão? A pergunta que o Espírito Santo faz para mim e para você nessa noite é: você está pronto? Porque se você estiver pronto, eu vou derramar. E quando Deus fizer, irmão? E quando Deus fizer, irmãos? Eu não estou mais me perguntando se Deus fizer. Hoje eu estou quando Deus fizer. Porque Ele vai fazer, irmão. Acho que você não entendeu isso. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele já fez. Porque se Ele liberou a palavra, ainda não aconteceu para mim, mas para Ele já é uma realidade. Ele já fez, já é uma realidade no céu. Eu só estou esperando manifestar aqui na terra. E quando Deus fizer, será que nós estaremos prontos para manifestar o seu poder? Será que nós estaremos prontos para anunciar a palavra do Senhor às multidões? Para obedecer? A oração deles é: Senhor, nos revista de autoridade. Olha essas ameaças. Capacita os teus servos, para que possamos anunciar corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais. A minha oração é essa: Jesus, estende a tua mão sobre nós. Estende a tua mão sobre nós, Espírito Santo, para que nós possamos curar, realizar sinais, maravilhas e prodígios por meio do teu santo nome. E como sinal de uma boa oração, porque se tem uma coisa que a gente vai aprender nessa casa é orar. Irmão, se até hoje você não sabia orar, daqui para frente você vai aprender a orar. Você vai aprender a amar a oração. Se você quer fazer parte dessa casa, esse é um dos princípios que eu entendi como igreja: ou a gente ora, ou a gente não vive. Suas mãos não vão alcançar, a sua oração vai. Sua influência não vai, o poder do Espírito Santo pode fazer. Pastor, você está pronto para a gente ir para Manhattan? Claro que eu estou. Porque não é por causa de mim, é por causa dele. Irmão, talvez para você não faça sentido o que eu estou te falando, mas eu preciso compartilhar isso. Eu não ia falar isso, mas você sabe a média de um prédio hoje em Manhattan para a gente poder ir? $100 mil. Pra gente, escuta mais, pra gente poder ir, no mínimo são 3 meses de aluguel. Eu estou falando de $300 mil. Mais a reforma e os equipamentos que a gente precisa comprar para o prédio, mais $200 mil. Eu estou falando de no mínimo $500 mil. E se Deus fizer? Não, quando Deus fizer. E se Deus mandar, irmão, assina o contrato que eu mando dinheiro. E aí? Dá o passo que eu coloco o chão. Permanece fiel que eu vou te honrar. Porque é isso que eles entenderam. Senhor, para mim eu posso não estar pronto, mas estar pronto na minha perspectiva é diferente da sua. Estar pronto na sua perspectiva é estar disposto a obedecer a sua voz em toda, em qualquer situação. Mesmo que os meus olhos não vejam, mesmo que eu ainda não entenda, eu permaneço com a tua palavra firme, sabendo que quem faz é o Senhor, quem sustenta é o Senhor, quem envia é o Senhor, quem cura é o Senhor, quem traz as multidões é o Senhor. Por isso eu permaneço fiel. Sim, Senhor, eu estou pronto para viver aquilo que o Senhor quer. Abro o coração a ti, eu abro o coração hoje aqui, faça em mim com o teu
Faz em mim, Senhor, o teu querer. Eu abro o coração pra ti. Eu abro o coração hoje aqui e toque em mim com o teu poder. Faz em mim, Senhor, o teu querer. Eu abro o coração e a ti. Eu abro o coração, Senhor, hoje aqui e toque em mim com o teu poder. Faz em mim, Senhor, o teu querer. E meu prazer é viver. Meu desejo é te conhecer. Jesus, abra ti meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Tu és santo, tu és santo. A palavra fala que depois de orarem, tremeu o lugar que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Quando nós nos colocamos nesse lugar, Senhor, eu quero estar pronto, revista-me com teu Espírito Santo. A palavra fala que então todo lugar tremeu. Irmão, se prepare para ver, se prepare para sentir as estruturas dessa cidade se abalando nesses próximos dias. No governo, espiritualmente, eu abro, Deus, eu abro o coração, eu abro, e hoje aqui toque em mim com o teu. Faz em mim, Senhor. Você acabou de acompanhar uma das nossas mensagens. Eu quero aqui deixar mais 2 opções de mensagem para você, que eu tenho certeza que vão tocar na sua casa, na sua família e na sua vida. Vai aparecer aqui do lado, você pode clicar, eu tenho certeza que você vai ser abençoado com isso. Quero também convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho da notificação para você não perder nada daquilo que temos vivido. E se você de alguma maneira quer fazer parte daquilo que temos vivido como igreja local, eu quero convidar você a lançar a sua semente. Vai aparecer aqui também um QR Code que você pode lançar a sua semente. Faça a sua parte, venha viver tudo aquilo que Deus tem feito nessa igreja e através dessa igreja nessa cidade. Que Deus abençoe a sua vida. Lagoinha, Nova York. Welcome to the Nun.